Olá, gente, estamos chegando com mais uma edição do podcast Prefeitura Presente. E hoje o nosso convidado é Zezito Júnior, enfermeiro e coordenador permanente da Secretaria Municipal de Saúde. E hoje o assunto é falar sobre a evolução da saúde do município. Zezito, eu quero agradecer a sua vinda, agradecer você aceitar o convite e estar aqui gentilmente para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. É isso aí, Rominig. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os amigos aí, internautas aí do podcast. É um prazer muito grande e estamos aqui para a gente debater, analisar e aprender um pouco mais aí como foi essa evolução, né? Agora, Zezito, para quem está em casa, né? Muita gente lhe encontra na rua, você já tem uma identificação muito grande com a saúde do município, né? Já está aqui há bastante tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens, se apresentasse, de onde você veio, como foi que chegou até Timbiras e como você chegou e se identificou tanto com a saúde e com a população de Timbiras. Olha, eu sou codoense, né? Nasci ali na cidade vizinha de Codó. Eu tenho 39 anos e há 17 anos a gente está aqui trabalhando no município de Timbiras. Sou funcionário de carreira daqui, público municipal, né? Ali no concurso em 2006, na gestão da DICE, se eu não me engano. Fiz o concurso, estava no 6º período da faculdade e 2 anos depois, quando eu me formei, em janeiro eu estava formado, em março eu fui chamado. E aí, desde então, na época eu trabalhava em Codó e aqui, e a partir de 2009, somente no município de Timbiras. Então, a gente está aqui desde 2008, né? Então, a gente já anda aqui... Faz dias, né? Eu costumo dizer que eu durmo em Codó e moro em Timbiras. Gente, para quem não conhece, não sabe um pouquinho mais da história, ele é filho da professora Fátima, dona do Polegar. Muita gente daqui de Timbiras estudou na Escola Pequeno Polegar, e a Escola Pequeno Polegar é de propriedade da sua mãe, né? Exatamente. A minha mãe é a fundadora, né? Depois houve ali uma sociedade e houve também a abertura de uma unidade aqui em Timbiras, e várias pessoas hoje estão aí formadas, né? Alunos que estudaram conosco. Minha mãe faleceu em 2019 e eu não segui a área da educação, né? Sempre a gente está trilhando aí na saúde pública. Eu me considero um entusiasta assim do SUS e um militante acredita na saúde pública. Meu pai chama Zezito, também meu nome é Zezito. O pessoal costuma perguntar se esse é meu nome mesmo, né? É meu nome mesmo. O nome do meu pai é Zezito. Eu sou o Zezito Júnior, tenho 3 filhos, né? Tenho uma filha que estuda e mora em Teresina, a Júlia, né? Tem 25 anos. E tenho 2 filhos pequenos, né? Que é o Miqueias, de 5 anos, e a Isabel, minha esposa Fabiana. E nós estamos aqui. Agora, Zezito, entrando no assunto de hoje, a evolução da saúde no município. Você conhece, né? Porque você está aqui, você mesmo já falou desde quando você já trabalha aqui na saúde do município. Eu queria saber de você a diferença da saúde oferecida à população timbirense antes e a saúde oferecida à população de Timbiras hoje. Pois é, Romenig, isso é interessante porque a gente se formou numa cidade grande que é uma referência à saúde pública, que é Teresina. Então, quando a gente se formou ali, a gente vem com essa visão de mundo ali da capital, né? Quando a gente começou a trabalhar aqui na região e aqui em Timbiras, a gente se deparou com uma realidade bem distante dos protocolos, das políticas públicas desenvolvidas em todo o Brasil, digamos assim. Então, a gente tinha o Hospital Vitoriano Abdala, né, que já estava ali já próximo, né, já do seu fim, digamos assim, e a atenção primária funcionando, assim, diríamos, bem abaixo do ideal, né? Tínhamos 2 unidades de saúde basicamente funcionando, que era o Mutirão e São Sebastião ali, Dr. Zé Anselmo. Havia uma unidade no São Tomé, mas desativada, Lagoa Preta desativada, o Campestre funcionando assim precariamente, uma vez ou outra, mas zona rural de uma forma assim, como um todo, Largada. Flores,
o prédio realmente caindo aos pedaços. Então, assim, era uma situação muito delicada. E tudo se concentrava aqui no Vitoriano Abdala. Nós tínhamos também as equipes que trabalhavam na área de vigilância, né, com dengue, com malária. Sempre tivemos uma equipe muito atuante nessa área. Mas, assim, como um todo, a saúde pública bem aquém, né, a desejar. E a população buscando as cidades vizinhas, como Codó, como Coroatá, e até mesmo Teresina, havia uma migração muito grande. O pessoal saía daqui, para você ter uma ideia, Romenig, para fazer exames de fezes, né? Exames de fezes em Teresina, exames de sangue, coisas básicas. O Vitoriano, ele funcionava, né, ali, internações, era um hospital, mas fazia basicamente atendimento para algumas questões clínicas, parto, né, fazia parto normal, cesáreo, mas alguns casos, já ortopédicos, cirúrgicos, né, acabava indo, por exemplo, cansei de ir para Coroatá e Codó, ali, na época tinha poucas ambulâncias, né, tinha de D20, de carros alugados, né, levando gestantes para Coroatá, para Codó. O pessoal até perguntava assim, rapaz, Timbiras não tem, vocês não se organizam não? Pelo amor de Deus, não dá na hora de vocês se organizar, né? Quantas mulheres não pariram aí na estrada, dentro de ambulância, dentro de carro, entendeu? Era essa era a realidade, né? Agora, Zezito Júnior, você, como eu falava ainda há pouco, né, que acompanha desde o início, né, desde já há bastante tempo, qual o fator que você considera como primordial para promover toda essa mudança e essa evolução que tem a saúde de Timbiras hoje? Olha, eu diria que é visão. Você precisa ter uma gestão com uma visão técnica, né, do processo, do que é a saúde pública. Você precisa dessa visão e você precisa também ter muita articulação técnica e política, principalmente para captar recursos para implantar as políticas públicas. Então não basta você ter uma visão técnica e não ter uma articulação para conseguir trazer as melhorias que a população precisa. Então eu acredito que esse foi o conjunto da obra. E eu vejo aí um ponto da virada. Eu vislumbrei aí, tive a oportunidade de trabalhar na gestão da DICE, a gestão do ex-prefeito Nonato, na qual ali a gente começou um trabalho mesmo, propriamente dito, com a atenção primária, os agentes comunitários, né? Pegamos também a gestão do ex-prefeito Fabrício, mas foi na gestão do ex-prefeito Dr. Borba, né, as duas últimas gestões que a gente experimentou uma mudança e Timbiras começou a ser na regional e no Maranhão a ser visualizado de uma forma diferente, porque até então, antes da gestão do Dr. Antônio Borba, quando a gente participava, eu participei de várias reuniões, tanto para a abertura do hospital, como reuniões regionais, né, ou na Secretaria de Estado da Saúde, representando Timbiras, a gente sempre passava muita vergonha ali com os relatórios que eram apresentados, né, os nossos indicadores. E a gente sempre estava ali no finalzinho ali da regional. Codó, Timbiras, Coroatá, Peritoral, Alto Alegre. Timbiras sempre estava ali, a regional. Poxa, Timbiras sempre, vamos se organizar, sempre vamos dar puxando a gente para baixo e tal. Era muito complicado. E foi a partir da gestão do ex-prefeito Dr. Antônio Borba que a gente viu ali uma organização, não somente na Secretaria de Saúde, mas também entrando nas unidades de saúde. Em gestões anteriores, eu presenciei uma organização, às vezes, dentro da secretaria. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar aqui, a Secretaria de Saúde era um computador, Romenig. Era uma sala, dividida aqui por eu vou usar essa expressão biombo, mas era uma estrutura de madeira. Ali tinha o gabinete do secretário e aqui um computador que funcionava como um secretário, mas também como processamento de dados. Muita coisa ia para São Luís, era levado, informações se perdiam, para poder enviar para o Ministério. Então, aí esse sistema foi melhorando, a Secretaria de Saúde foi ampliando, mais computadores, mas quando chegou na época do Dr. Antônio Borba, essa ampliação chegou tanto na Secretaria, hoje a gente tem uma secretaria mais robusta, mais organizada, vários profissionais, e em sua maioria timbirenses, trabalhando ali de forma sistematizada os departamentos,
mas também essa melhoria chegando nas unidades, entende? Chegando na unidade básica de saúde, chegando para o CAPS, chegando para o SAMU, para o Vitoriano Abdala. Então, foi a partir dali que a gente viu essa expansão. E isso se comprovou, sabe em que momento? Na pandemia. Na pandemia vocês já estavam, de certa forma, já bem articulados, bem organizados. Organizados. Então, passou ali os 3 anos, né, do primeiro mandato do Dr. Antônio Borba, quando chegou na véspera ali, 2019, se eu não me engano. Aí, ali no final do ano, começou a pandemia no mundo, né? E chegou aqui, quando chegou em Timbiras, após o carnaval, a gente já tinha um sistema de saúde do primeiro mandato mais organizado, mais robusto, e a gente conseguiu, eu falo a gente, toda a equipe de saúde, desde o secretário, todos os coordenadores, o prefeito, o sistema de saúde estava bem montado, de modo que, quando a pandemia chegou, a gente teve um número de mortes e de adoecimento abaixo do que os municípios da regional. O hospital não superlotou em nenhum momento. E ele ainda atendia mais pessoas de fora que a de Timbiras. Isso foi o primeiro grande teste para esse sistema que vocês já vinham planejando e organizando, né? Para o sistema de saúde do município. Exatamente, porque ali foi a prova dos 9 que fez, inclusive, muitos gestores de outros municípios caírem. Porque os municípios que, por exemplo, se organizaram, né, mas fizeram ali, digamos, uma maquiagem. Quando a pandemia chegou, foi a prova dos 9. Porque aí é o seguinte, aí... Agora é valendo. E foi ali que a gente viu, e eu acredito, Romenig, que esse trabalho do primeiro mandato do Dr. Antônio Borba, esse trabalho na pandemia foi primordial para o seu sucesso na reeleição. Até porque eles tinham, naquela época, na época da pandemia, se fazia um estudo populacional e eles tinham até uma perspectiva de quantas pessoas poderiam vir a óbito em cada município, né? E como você falava aí, o município já tinha um protocolo, se preparou para aquela situação e quando a pandemia chegou, vocês já estavam armados até os dentes para encarar de frente a pandemia e realmente conseguir evitar que a gente perdesse muitos amigos e muitos timbirenses, né? Exatamente. Quando a pandemia começou aquela movimentação no mundo inteiro, o Dr. Borba, médico, ex-prefeito, ele reuniu toda a equipe e ele disse que ele estava providenciando um treinamento, uma capacitação com uma equipe da Espanha. Porque a Espanha, eles estavam lidando muito bem com a pandemia. E ainda não havia chegado essa onda com força aqui. Então ele realizou uma capacitação online com médicos da Espanha. Toda a nossa equipe foi treinada e foi se organizando ali em questão de material, de logística e o protocolo, tudo prontinho para a pandemia. Quando ela chegou aqui, os primeiros casos, que é uma doença gripal, né, uma síndrome gripal, a equipe já sabia o que fazer. Então, a gente teve pessoas com casos suspeitos, teve casos confirmados, a gente teve óbitos, mas a quantidade de adoecimento e de óbito foi muito pequena. E isso permitiu que a gente passasse por essa onda, aí depois veio lá na frente a vacina, isso foi melhorando até a pandemia entrar numa remissão. Mas, graças a Deus, a gente teve óbitos, né, no município de Timbiras. Nossas condolências a todas as famílias aí que perderam seus entes queridos, mas a maioria das pessoas, ela realmente conseguiu driblar e passar dessa fase ruim. E Timbiras ainda ajudou outros municípios. Agora, só para a gente finalizar esse assunto, se ainda tivesse na mesmice, com uma secretaria desorganizada, uma rede municipal de saúde desorganizada, a situação seria o inverso, né? Seria porque assim, ali, como eu te disse, foi a prova dos 9, né? Ali foi realmente, vamos ver que sistema está preparado para... Tem que funcionar agora, de um jeito ou de outro. Então, nós tínhamos uma equipe competente, coesa, unida e que foi capacitada. Muitos timbirenses trabalhando na ocasião, porque você sabe, na pandemia,
Houve a pandemia, aí cada um foi orientado a ficar em casa. Se a nossa rede municipal fosse composta mais por profissionais de fora, como era em gestões anteriores, muita gente de fora, né, o pessoal trazia para trabalhar, eles iam ficar lá na casa deles. Quem que ia se arriscar, né? Como a equipe era composta, em sua grande maioria, eu sou um funcionário efetivo, mas a gente tinha nosso compromisso aqui com o município de Timbiras. Eu vinha direto lá de Codó para cá, mesmo nesse fique em casa. Mas a maioria dos funcionários eram de Timbiras, então eram timbirenses ali trabalhando pelos timbirenses, entende? Então isso foi um diferencial também. Eu enxergo isso um ponto que deu aquele gás a mais, entende? Zezito, agora queria que você falasse para quem está em casa, quantas unidades de saúde hoje nós temos em pleno funcionamento e atendendo a nossa população? Olha, nós temos aí, o pessoal chama de postinho, né? Mais ou menos, se eu não me engano, 8 UBSs, mas a gente tem de unidades de saúde também o Vitoriano Abdala, o CAPS, o SAMU, tem a equipe ali de vigilância epidemiológica também que faz um grande trabalho para arbovirose, para dengue, malária, zika. Então nós temos aí cerca de 10 unidades trabalhando, abarcando todas as redes de atenção à saúde que existem em um município. Agora, Zezito, como é que principalmente as UBSs, como que elas funcionam? Quais os serviços que elas prestam à nossa comunidade? Para você, eu vou resumir aqui a saúde pública em 5 redes. E vocês vão entender bem. Essas 10 unidades que existem aqui no município, elas contemplam essas 5 redes. O que são essas redes? A grosso modo, para você entender aí facilmente, são as áreas que contemplam todos os problemas de saúde que a população pode vir a ter. Quais são essas 5 redes? Rede de urgência, rede materno-infantil. A rede de urgência envolve violência, acidente, aquilo que envolve, por exemplo, o SAMU, o hospital, fazem parte da rede de urgência. Se nós tivéssemos aqui guarda municipal, a PM faz parte da rede de urgência. Então, nós temos as unidades que compõem a rede de urgência. A rede materno-infantil envolve o atendimento a mulheres e crianças. Nós temos a rede de doenças crônicas, que pega o hipertenso, o diabético, mas também o câncer, a doença renal crônica. Nós temos a rede psicossocial. A psicossocial envolve as doenças e transtornos que acometem a mente, as emoções. E temos a rede de deficiência, que envolve a deficiência física, visual, a deficiência neurológica, que engloba, por exemplo, agora está muito em alta os transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo. Né? Então, essas são 5 redes. As nossas 10 unidades de saúde trabalham em cima dessas 5 redes. Por exemplo, o Vitoriano Abdala, ele não é mais um hospital hoje, mas ele é muito importante dentro da rede municipal. Muito importante. O posto de saúde é importante, o CAPS, mas o Vitoriano é importante, porque ele trabalha basicamente todas essas redes aqui. O nosso TFD está lá. Nós temos atendimento na rede de urgência, na rede lá dentro. Nós temos atendimento na rede de deficiência, de crônicas. Então, essas 10 unidades, né, contando também com o Hospital 11, embora seja do Estado, mas está dentro do nosso município, atendendo também as demandas da população. Então, nós temos uma rede muito fortalecida. Você tinha 2 unidades, 2, 3 lá, quando nós iniciamos, imagina, aí você tem agora 11, contando com o hospital. Então, a gente triplicou ali, né, digamos, quadruplicou ou mais a assistência à população. A gente tem observado que vem mudando, né, a forma de atendimento. Eu tenho acompanhado, por meio de reportagens, que quando a gente vai fazer a reportagem dos serviços que são implementados, antigamente as pessoas enfrentavam filas, né, para ter uma consulta nas unidades básicas de saúde de Timbiras. Hoje a gente chega lá, parece clínica particular, praticamente não tem ninguém, a gente fica até pensando, será que não estão atendendo? Mas aí foi implantado o bloco de hora, eu queria até que você falasse um pouquinho como é que isso funciona. Exatamente, Rony. Você falou algo bem interessante. Inclusive o pessoal da Beneficência Portuguesa, que semana passada, retrasada, estava aqui, né? Eles vieram até para ver essas questões, porque, por exemplo, você vai nos municípios vizinhos, você vai perceber o pessoal chegando 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, para agendar a consulta ali. Na segunda-feira, aquele dia movimentado e o pessoal perde, não tem vaga, aquela confusão. No município de Timbiras não é assim.
Isso é, inclusive, um dos benefícios que a planificação trouxe, né? A reorganização do nosso processo de trabalho. Então, hoje, em Timbiras, você chegar lá na unidade, nunca vai ter muita gente, mas sempre vai ter gente. Por quê? Porque o bloco de horas que você citou, o agendamento é feito todos os dias da semana, no horário de expediente, não é só um dia, como acontece por em tantos municípios. E também o paciente é atendido naquele dia e no horário que ele agendou. Então ele não precisa, né, tipo assim, chegar lá meia hora, uma hora antes. Ele vai na hora do atendimento dele, né? Por exemplo, ele não precisa ir um dia na semana para dormir na fila para agendar. Ele vai a hora que ele puder. Vou sair do trabalho 3 horas da tarde, 4, 5. 5 o expediente já está acabando. Mas enquanto estiver no horário de expediente da unidade básica de saúde, né? O Vitoriano a gente ainda não trouxe o bloco de horas para o Vitoriano ainda, né? Mas são serviços que a gente está ampliando em toda. Mas as unidades básicas de saúde, você chega a hora, se eu chegar lá agora, eu vou agendar meu atendimento. Se tiver vaga no momento, eu vou ser atendido. Quando é que tem? Amanhã tem vaga, é atendido. Agora, entendeu? Eu queria, assim, para quem está em casa, a unidade básica São Raimundo 2 aqui no bairro Olaria. Lá eles têm o atendimento médico, né, a consulta médica, tem o atendimento odontológico, tem o atendimento com a enfermeira, né? Eu acho interessante aqui no São Raimundo 2, e assim nas demais eles fazem isso, o primeiro contato do paciente geralmente é com o vigia, né? Que orienta a pessoa, leva até lá na recepção, a recepção atende a necessidade daquele paciente, agenda, se for o caso de um agendamento, se for uma consulta já previamente marcada, já orienta para ir até a triagem. Cara, é um serviço assim que funciona e a população praticamente já está habituada a isso e está feliz demais da vida com isso, né? É verdade. A unidade São Raimundo 2, você falou, é a unidade laboratório do município. Dentro da planificação é a unidade que serve de referência para as demais. Então são feitas as tutorias com a equipe da Beneficência Portuguesa, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, eles vêm para Timbiras e a gente estava aí mês passado, né, falando sobre cuidados paliativos, que inclusive é até uma necessidade após a pandemia. Muitas pessoas que têm alguns problemas terminais ou dores insuportáveis, ou precisa de um cuidado que vai trazer alívio, conforto. A gente está implantando aí uma coisa nova que vai vir ainda na saúde, né? Então a equipe da Beneficência Portuguesa até observou, eles trazem, né, os treinamentos, a gente implanta no São Raimundo 2 e amplia para todas as unidades. Lá é unidade laboratório. Lá é de onde sai, né? As ideias, né? Por exemplo, você tem uma ideia, Romenig. Recentemente estávamos lá com a secretária, quero mandar aqui um alô para a secretária Islaiane, Apolo, secretária adjunta, e Dani, a coordenadora da atenção primária. A gente estava na regional de saúde. O município de Timbiras foi convidado para fazer uma apresentação sobre o sistema de saúde. Aí nos incumbiram de fazer essa apresentação. Ao final da apresentação, o pessoal ficou encantado com algumas coisas que Timbiras tem implantado, que é uma realidade aqui e que tantos municípios, a Secretaria de Estado, a Beneficência Portuguesa, que é a instituição que o Ministério da Saúde contratou para dar essa qualidade ao serviço de saúde no SUS, eles não enxergam isso em outros lugares. Por exemplo, só para você ter uma ideia, falando ainda da estratégia de saúde da família, essas unidades, São Raimundo 2, ela trabalha com um território, ok? O posto de saúde, o AUBS, é aquela unidade que é responsável por um território, toda a população daquele território ali. E essa unidade precisa ter um mapa, Romenig. Lá na reunião na regional, nós apresentamos o mapa de Timbiras. Sabe como é o mapa? Nós temos um mapa físico, mas nós temos um mapa inteligente no Google Maps. Aí a gente acessou lá o Google Maps, apresentou. Lá no mapa inteligente tem as ruas pintadinhas, quem é o agente comunitário de saúde, que família é uma família de alto risco, de médio ou baixo risco, quem precisa de mais visita, onde tem um ponto de apoio. Rapaz, quando o pessoal viu aquilo, eles ficaram impressionados. E convidaram para o município fazer uma apresentação no encontro que vai ter em Caxias, no dia, se eu não me engano, 27 de julho. Timbiras já foi convidado para apresentar os avanços da saúde pública lá em Caxias, e vai ter um no final do ano em Brasília, a doutora Alzira, que esteve conosco aqui, inclusive. Aí eles vieram aqui em Timbiras ver. Eu tive lá acompanhando a visita dela e ela ficava encantada
quando vocês mostravam, né, como funciona, por que isso, por que aquilo, e ela ficava, eu precisava ter vindo aqui mesmo, eu precisava vir aqui mesmo. Agora, Zezito, tudo isso só acontece quando se tem força de vontade. Às vezes você fica usando as dificuldades como bengala, né? E aí, não vou por conta dessa dificuldade, daquela dificuldade, mas o Bola foi, tipo, como a gente acaba falando no popular, ele foi macho, né? Ele acabou peitando mesmo o problema, enfrentando e mudando essa realidade da nossa saúde, que hoje, graças a Deus, saiu de uma saúde capenga, né, para uma saúde realmente que evoluiu e que hoje é motivo de tem boa visibilidade em toda a região em comparação aos Estado. A saúde pública do município de Timbiras foi premiada na rede estadual de saúde. Lá na secretaria tem um troféu lá em homenagem a Timbiras, premiação. Na regional de saúde, o que era antes uma vergonha, hoje é um motivo de espelho. Por exemplo, na reunião que nós fizemos há algumas semanas atrás, o pessoal de Coroatá esteve aqui com a gente. Um dia desse, estava de plantão no hospital, tem um colega lá estagiando, está fazendo um curso superior, e ele estava estagiando em Coroatá, e o pessoal lá de Coroatá comentando, a parte Timbira a gente tem que imitar a Timbira, sobre a planificação. Só para você ter uma ideia. Então, a questão, Rominig, é que muitas vezes a população, e até mesmo um pouco da classe política, eles entendem que melhoria na saúde é pintar uma parede somente. É fazer só aquilo que é visível, né? Então, o que fez a equipe do Ministério que veio aqui da Beneficência se encantar, não é somente isso, mas o processo de trabalho. A qualidade do planejamento, né? O planejamento, a implementação daquele planejamento e como aquilo ficou melhor para a população. Então, isso é que realmente é avanço na saúde, entende? Não é somente o físico, isso é importante, mas também o processo de trabalho. Agora, assim, uma pequena análise, assim, queria que você fizesse, tipo assim, qual a diferença da saúde de Timbiras para a saúde dos demais municípios da nossa região? É exatamente isso que você acabou de falar, né? Exatamente. O planejamento, né? Encarar de frente, né? E realmente pensar que a saúde não é só uma parede bonita com um banner bonito, um letreiro bonito, tem que ter... É o acesso ao serviço, a facilidade do acesso. Eu não estou aqui para dizer que a saúde de Timbiras é perfeita. Nós conhecemos nossos problemas, não somos alheios aos problemas, né? E, inclusive, os gestores também, os nossos superiores, não são alheios. A questão é que a saúde pública ela precisa também de financiamento. Se tudo que a equipe sonha implementar tivesse o recurso para implementar, nós teríamos aqui muita coisa melhor. Mas a gente esbarra em alguns problemas. Então a saúde de Timbiras não é perfeita. Mas, quando se compara com outros municípios, por que muita gente vem para Timbiras, Dominique? Porque aqui você tem mais facilidade do acesso à consulta, ao exame, ao atendimento cirúrgico, ao parto, a uma transferência, a uma consulta com um especialista, a um medicamento. Por exemplo, aqui, isso foi até uma questão que foi apresentada na reunião da planificação na regional. A telemedicina. Eu acho que você já viu, está no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde. O município aderiu ao projeto de telemedicina. Todas as unidades básicas de saúde, elas são informatizadas, tem o PEC, e também nós aderimos à telemedicina, ou seja, a unidade tem um computador, tem a câmera, tem um microfone, tem a caixinha de som, e a gente tem o acesso ao agendamento com os especialistas. Especialistas diversos que tu imaginar, urologista, cardiologista. Então, olha só, a gente economizou nos últimos 2 anos cerca de R$14 mil por mês, R$300 mil como um todo, em transferências, em viagens do TFD, em diárias, em combustível, só com a telemedicina. Ou seja, se tu for para um município vizinho, tu vai ter que ir para a fila, dormir, se lutar por uma vaga com cardiologista. Aqui você chega, é atendido pelo médico, o médico encaminha para o cardiologista, você vai lá na direção da unidade e ele já coloca o seu nome no agendamento. Todo dia 20 do mês abrem novas vagas. Ele coloca o agendamento.
E essa abertura de vagas, que é online, ela é mais rápida do que o convencional. Aí tu não vai precisar viajar, acordar de madrugada e estar. Tu vai estar lá na frente do computador, eu, o paciente, você, o médico, e do outro lado o especialista. Você tem acesso ao laudo, ele manda o laudo, você imprime. E a gente conseguiu aí tanto economizar como trazer solução. Ok? Então, por exemplo, mães atípicas, com crianças com autismo, que precisam de uma consulta com um neuropediatra, por exemplo. No município vizinho, você precisa, por TFD, passar 6 meses. Aqui, em média, a espera pela telemedicina é 1 mês. Com um neuropediatra, uma especialidade que hoje está quase R$ 1.000 a consulta. E aqui no município de Timbiras você consegue com a telemedicina. Ele do outro lado atende, emite o laudo, ele manda, a gente imprime, o paciente sai. São essas facilidades, a desburocratização, que faz de Timbiras ser um diferencial, entendeu? Em relação a outros municípios. Aqui, já chegando ao final, eu queria saber de você o seguinte: agora a gestão é Paulo Vinícius e Edmundo, né? A secretária, a Islaiane, a Dani, e que faz parte da sua equipe, né? A Dani e a Islaiane. Assim, como é que você vê a perspectiva? O Paulo tem dado sinais de que realmente vai continuar apoiando a saúde, de que vai continuar investindo, fazendo com que a saúde continue nesse caminho certo, crescendo? Como diz o lema, Timbiras no rumo certo. Então, a ideia é continuar o planejamento. Então, aquilo que nós recebemos, né, e estamos muito empolgados, é por essa continuidade. Aquilo que foi planejado na gestão do Dr. Antônio Borba, dar continuidade, para que não deixe a peteca cair e a gente consiga trazer mais melhorias. Por exemplo, nós precisamos reforçar a rede de cuidados à pessoa com deficiência, especialmente a deficiência neurológica intelectual que envolve as crianças, por exemplo, com autismo, TDAH, TOD, síndrome de Down, paralisia cerebral. Então, isso é um grande desafio. A captação de recursos e estabelecermos aqui uma unidade de referência para o atendimento a essas mães e essas crianças. Mas está no planejamento. Nós estamos com a equipe, né, nossos secretários, os coordenadores, estamos em busca, o nosso prefeito gestor, em busca dos recursos para implementar a política e atender a população. Então, assim, é dar continuidade, mas também já pensando em novas necessidades, né, em novas soluções para a população de Timbiras. Zezito, para finalizar aqui, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, você e dizer o seguinte: eu já quero que a gente feche um compromisso aqui para que você volte. Tem outros assuntos que eu acho muito interessante, que a gente conversava nos bastidores ainda há pouco, que é falar da chegada desse hospital no município, do bem que ele faz para a nossa cidade e do bem que o município faz para o hospital, né? Que é o serviço, a atenção básica funcionando e ele resolvendo os problemas maiores. Então, assim, você vai voltar aqui para a gente falar sobre isso. Volto com o maior prazer. A gente participou ativamente, na época ali da gestão do ex-prefeito Nonato, e você fazia parte também daquela equipe, né? Da implantação do hospital que, embora tenha sido inaugurado na gestão do prefeito que assumiu posteriormente, mas todo o processo ali de articulação veio com esse prefeito. Vamos falar assim, com certeza. E, Romeniga, eu vou dizer uma coisa. Muita gente fala assim, por aí, que não conhece o sistema de saúde de Timbiras, que a saúde de Timbiras é só o hospital. Mas, através da planificação, das reuniões, a equipe que veio do Ministério, eles observaram que toda a rede de saúde é forte. Inclusive, o hospital, ele veio, né, e faz parte da equipe que soma para que tudo isso se torne, por exemplo, os indicadores como mortalidade diminuindo. Eu tenho um comparativo em números das gestões desde o ex-prefeito Fabrício até o segundo mandato do Dr. Antônio Borba. A gente diminuiu em mais de 50% a mortalidade infantil e materna, por exemplo. Então, como é que as pessoas morrem menos? Porque você tem um sistema de saúde que tem políticas fortes que ajudam a população a ter mais qualidade de vida. Então, assim, é isso. A gente conversa melhor em outra ocasião aí. Pois é, gente. O programa hoje é realmente muito bom e a gente fica feliz de falar de coisa boa, né? E só mais um detalhezinho aqui.
Você falava dessa evolução, a gente falava nos bastidores ainda dessa evolução, mas que as pessoas que moram na cidade pouco percebem. É tipo você ter um filho dentro de casa, você atrelado, atarefado com sua vida profissional, e quando você pensa que não, o garoto que até então estava engatinhando já está com 18 anos, e você, meu Deus! Então, assim, a saúde também ela funciona quase que assim, né? A população, as melhorias vão acontecendo, e quem percebe mais são as pessoas de fora, né? Quem vem de fora olha o filho e diz assim, mas ele cresceu, né? A gente olha o filho sempre como pequenininho, né? Mas é verdade. Pois é, Zito, mais uma vez, muito obrigado. O convite está firmado. Você é nosso convidado especial para voltar aqui novamente para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é a saúde, principalmente uma saúde que evoluiu, uma saúde que continua fazendo realmente as coisas acontecerem, e isso reflete no bem-estar da nossa população. E mais uma vez, agradecer você que você faz parte disso, está aqui há 17 anos, né? Há 17 anos, militando na saúde e ajudando a saúde a se fortalecer. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço a oportunidade de todos, agradeço a cada internauta aí que está ligado aí no podcast, e também quero mandar um alô aqui para todos os agentes comunitários de saúde de Timbiras. Eles fazem um trabalho muito importante. Cada agente, cada médico, cada enfermeiro, dentista, técnicos, o zelador, o porteiro, o vigilante, todos que fazem a saúde pública de Timbiras acontecer, aos nossos gestores, coordenadores, por acreditar no nosso trabalho e darem as condições para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Então tá aí, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.